Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa jornada de integração acadêmica. Esse momento foi pensado com muito carinho, especialmente para vocês que estão começando agora essa nova etapa tão importante, que é o ingresso no ensino superior. A gente sabe que esse início ele vem acompanhado de muita expectativa, dúvidas e sonhos. E é por isso que a gente está aqui hoje para orientar, acolher e caminhar ao lado de vocês desde o nosso primeiro dia. Para quem me conhece, eu sou Natália, coordenadora de projetos dos alunos ingressantes aqui no Grupo Ser Educacional. Eu coordeno toda a equipe de tutoria do primeiro período e uma parte dessa incrível equipe está aqui com a gente hoje, que é a André, a Anne, Eliama, Gleiton, Emília, Nathalie, Marcos, Raquel Andrade, Rosivera e Hugo, todos prontos para acompanhar vocês nessa jornada e dar o suporte que vocês precisarem. Agora, eu quero saber quem é que está animado aqui para essa nova fase. Digita eu aqui no chat para a gente sentir essa energia, né, positiva de vocês que está chegando. Alfredo, Antônio, ai, que legal, que massa, que energia boa. A animação de vocês contagia bastante. Me contem também de onde é que vocês estão falando. Manda aqui no chat o nome da cidade e o estado para a gente ver essa diversidade linda que nós temos aqui. Deixa eu acompanhar aqui. A gente tem Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró, Fortaleza, Vitória da Conquista, Paulista, Vera Cruz, Rio Grande do Norte. Nossa, que legal! Tem gente conectada de vários cantos do Brasil e isso é incrível. É incrível também ver como essa jornada, né, tá reunindo uma galera tão diversa com histórias e trajetórias diferentes, todos com o mesmo objetivo, com certeza que é crescer, aprender e transformar. Para começar com o pé direito, hoje nós temos uma palestrante super especial e vocês com certeza estão cheios de expectativa, porque eu também estou. A nossa convidada de hoje é uma profissional com uma bagagem incrível que com certeza ela vai trazer reflexões super importantes e inspiradoras para esse momento. Eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês a Alessandra. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo ok? Vamos lá. A Alessandra de Oliveira é psicóloga, mestre em educação, recém-graduada, também em pedagogia e gestão de RH. E tem um monte de especialização na área de ensino, neuroeducação, metodologias ativas, coaching e educação digital. Ela já atuou como professora, orientadora e coordenadora de cursos e hoje dá aula em várias instituições de ensino superior. Além disso, ela também é colaboradora com o MEC como avaliadora. Ou seja, é gente que entende e muito de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e educação. Tenho certeza de que a fala dela vai deixar uma sementinha importante em cada um de vocês. Então, sem mais delongas, vamos receber com muito carinho a nossa palestrante da noite, professora Alessandra. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite, Natália. Boa noite aos nossos queridos alunos, né, do primeiro período aí chegando, cada um no seu curso, né? A gente está vendo aí que são colegas de várias regiões do Brasil. Eu consegui pegar muito rapidamente os colegas da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Acho que isso é só esse mapeamento já mostra a riqueza desse encontro. E colegas aqui, que é a primeira graduação, outros já é a segunda graduação, buscando aí um complemento, né, para o seu fazer enquanto profissional, não é mesmo? E isso, né, e de áreas mais diversas, né, Natália? Colegas da área da gestão, colegas da área da saúde, da área da educação, na área das engenharias, na área das licenciaturas, o quanto cada uma dessas profissões são importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, da cidade onde vocês estão,
né, da cidade, do município, o quanto é importante para o seu estado, para a sua região, porque quando a gente leva conhecimento, né, para os mais diversos espaços que nós compartilhamos, isso traz grandes contribuições. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? E aí, eu tô aqui, né, abrindo essa noite e Natália disse que eu vou trazer algumas coisas, né, para a gente refletir. Não só eu, e aí eu aproveito, né, Natália? Natália já compartilhou com vocês, não somente Natália, mas esse grupo de tutores aqui que estão acompanhando já vocês desde esse momento, que vão acompanhá-los né, no momento das disciplinas. Talvez muitos de vocês eu vou encontrar sim nas disciplinas, né, Natália? Ao longo aí dessa caminhada de formação e vai ser um prazer poder revê-los, né? E ontem, não é mesmo, Natália? Acho que é importante destacar que ontem vocês já tiveram encontro com a professora Érica, já acalmaram um pouco o coração de vocês, porque tudo que é novo, e aí eu posso também compartilhar aqui, né, Natália? Para mim também é novo, né, fazer esse trabalho de abertura da jornada de integração acadêmica. Tudo que é novo nos gera aquele friozinho na barriga, e que bom, né? E que bom que gera esse friozinho na barriga, porque nós estamos sempre em processo de desenvolvimento, não importa a idade que tenhamos, né? A gente está sempre desenvolvendo, então são coisas novas. Poder estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho, parar para a gente pensar como é que está o nosso aprender, né? Nos adaptar às mudanças que, porque veja, vocês escolheram voltar para uma graduação. Então, uma escolha, né, que tem que ser consciente, que a gente precisa entender que é um processo de aprender, mas que nesse processo de aprendizado eu preciso me adaptar, eu preciso reorganizar a minha vida, né, frente às minhas questões pessoais e às minhas questões profissionais. Por quê? Porque a gente quer evoluir, a gente quer sempre se desenvolver e crescer. E aí, qual é o papel, né, do EAD nessa evolução de vocês enquanto profissionais? E claro, hoje, né, eu vou trazer algumas coisas, Natália, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento da vida de vocês. Então, eu não vou trazer nada assim, nossa, vamos dizer assim, ó, inovador, né? Mas é importante também a gente entender que inovação não é algo novo. Inovação é você também, né, buscar uma estratégia e adaptá-la ao momento presente, certo? E aí a gente também usa o quê? A nossa criatividade. E aí eu vou pedir para que cada um aqui, né, com a sua história, com a sua trajetória, quando eu estiver dando algumas dicas aqui para vocês, se vocês tiverem também dicas que. Porque cada um de nós, acho que isso é importante trazer, né, Natália, demais tutores e cada um que está aqui comigo. Todos nós aqui já passamos pela educação básica, alguns já fizeram educação superior e nós já aprendemos ou já paramos para pensar a nossa forma de aprender. Então eu tenho uma forma de aprender que é diferente da Natália, mas a Natália pode compartilhar uma dica que eu posso parar, refletir, posso utilizar e verificar se essa dica que a Natália trouxe também vai me auxiliar nesse processo, né, dessa caminhada que eu estou me propondo neste ano de 2025, que é entrar, né, na graduação. E aí é interessante, né, Natália, que as temáticas seguintes são temáticas interessantíssimas para o nosso mercado de trabalho hoje, né? O que, que é uma IA? Né? O que, que o professor Silvio vai trazer para nós? O que, que é essa tal de inteligência artificial? Muitos já conhecem, já vêm debatendo, outros ainda não. Alguns veem como algo, né? Às vezes se dá uma ênfase muito para as questões negativas, mas as IAs estão aí, já chegaram, não vão embora, e a gente tem que saber enquanto profissional, e aí a Tainã vai trazer muito bem, enquanto profissionais da área da saúde, da educação, de gestão, de engenharia, de licenciaturas, como utilizar essas ferramentas de IA no meu fazer enquanto profissional e de uma forma ética consigo e com as pessoas às quais a gente presta, né,
ou um produto, ou um serviço com o trabalho que a gente oferece, certo? E aí, para isso, né, falando sobre esse processo de se desenvolver, se adaptar, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Olha, quem é que se identifica com essa pergunta aqui? Quem aqui já sentou para estudar, né? E acaba pegando o celular e dá aquela dedadinha na tela e aí vem um vídeo interessante. E gira, e gira, e gira, e vai e roda. Quando você se dá conta, já se passaram o quê? 30, né, minutos. 30 minutos, gente. Olha quanta coisa eu posso fazer em 30 minutos. Quem aqui já aconteceu isso? Eu vou dizer para vocês que comigo às vezes acontece, né? E aí, as tecnologias estão aí, não é mesmo? Só que é nós que temos que aprender a ter autonomia, controle. Nós é que temos que fazer a gestão do nosso tempo. Então, essa é se responsabilizar. As tecnologias estão aí, as telas estão aí. Agora, como que eu estou utilizando? De que forma que eu estou utilizando? Como que está contribuindo para o meu processo de desenvolvimento? Eu vi que tá todo mundo aí, né, um pouco tímido em escrever, desculpa, no chat, né, Natália? Mas não fiquem tímidos. Podem colocando aí os seus questionamentos, né, as suas contribuições, que é importante. Olha ali o moço na imagem, né? Sentou para ler a unidade 1 da disciplina, deu aquela dedadinha no celular e começou a olhar, e quando se deu conta já se passaram 30 minutos. Né? E agora, eu só tenho mais 20 minutos para fazer essa atividade. Então, o quanto é importante, né, ter clareza da responsabilidade e de foco. E para isso, eu acho que isso que é importante, né, Natália, Maria, Elisama e demais tutores e cada um de vocês que está aqui, né? A gente tem aqui vários colegas, né mesmo? Vários alunos aqui participando, e aí eu pergunto: o quão importante é esse momento de hoje? A gente precisa fazer uma pausa. Então, é isso que eu vou convidar vocês, para a gente fazer uma pausa. O que que seria essa pausa? É de pararmos, né? Estamos todos aqui, a gente já começou essa pausa quando vocês disseram assim, ó, eu vou entrar no encontro de hoje. Eu quero, né, estar junto dos meus colegas, quero estar junto dos tutores. Então, e eu quero estar comigo, né? De poder parar e pensar um pouco, né, no meu papel, no meu processo de desenvolvimento. E aí a gente começa a pensar, né? O que que é desenvolver-se? Por que que eu preciso me desenvolver? O que que é eu aprender? O que que é eu se adaptar e o que que é evoluir? Então, o que que é aprender? Né? É envolver, é adquirir novos conhecimentos com propósito. Então, cada um de vocês que está aqui, no momento em que vocês se inscreveram para o curso, vocês já começaram esse processo de aprender, né? Vocês estão em busca de novos conhecimentos. E aí, adaptar. Nesse processo, é ajustar as minhas rotinas, não é mesmo? A minha rotina pessoal e profissional com a minha vida acadêmica. Né? E aí, eu tenho que pensar nessa minha vida acadêmica. Eu sou um estudante de ensino à distância. Né? E aí eu preciso também pensar, e a gente vai trazer posteriori, e vocês também, cada um, quando optou por fazer o ensino à distância, é porque tem vários fatores que são importantes, né? A questão da gestão do tempo, o tempo que vocês têm, né? Só que eu preciso me adaptar, eu preciso compreender, né? Qual é a minha postura enquanto aluno de ensino à distância. Eu não vou, eu sempre brinco, né? A gente não aprende por osmose. A gente aprende o quê? Lendo, fazendo anotações, assistindo a aulas, certo? Porque esse processo de aprender e me adaptar, eu vou evoluir, né? Então eu vou crescer enquanto pessoa, eu vou crescer enquanto acadêmico, eu vou crescer enquanto profissional. Então, eu sou esse sujeito que aprende,
que se adapta e evolui. E uma outra coisa importante que eu vou trazer aqui para vocês, mas né, no final do nosso encontro, eu já vou trazer para vocês as competências, tá, do profissional do século XXI, de acordo com o último Fórum, né, Mundial de Economia que ocorre na Suíça. E vocês vão ver que uma das competências para o profissional do século XXI, que sou eu e que são vocês, independente da idade que tenhamos, um dos pontos é a adaptação, é se adaptar. Por quê? Porque a sociedade, né, no século XXI, ela vem mudando com uma rapidez muito grande. E aí, claro, professor Silvio, a professora Tainã vão trazer aí uma temática grande, que é a inteligência artificial, e o quanto nós devemos, né, compreender essa ferramenta, ou melhor, as várias IAs que existem já, para a gente poder se adaptar e a gente poder utilizá-las de uma forma que vá contribuir, não é mesmo? Para o nosso desenvolvimento enquanto profissional. E aí, eu já pergunto para vocês: vocês, em algum momento na trajetória acadêmica, e pensando agora, né, vocês já vão entrar, alguém já fez em algum momento um cronograma de estudo? Alguém aqui, em algum momento na sua trajetória acadêmica, lá no ensino fundamental, um, dois, ensino médio, quem já fez graduação, que está aqui na segunda graduação, quem aqui já fez cronograma de estudo? Hã? Já fez planejamento, né, de como que vai estudar? Estão em silêncio, né, Natália? E Mas o ainda? chat está bombando, viu, professora? Tá bombando, Muitos dizendo que Natália? já fizeram e outros disseram que ainda não. Então, vamos lá. Quem já fez? Eu acho que isso que é a riqueza, né, Natália? Quem já fez? Se quiser depois deixar aí no chat, né? Dicas de como que fez. E porque outra coisa que é importante, né? Quando eu faço um cronograma de estudo, é interessante a gente entender que é um cronograma, é um planejamento. E que quando a gente vai executando esse planejamento, às vezes a gente precisa o quê? Reavaliar o que nós planejamos. Então, quem já fez aí cronograma de estudo, aquele bem tradicional que a gente faz, né, na folha, ou na folha mesmo, a caneta e cola na parede do quarto, ou quem já vai lá e já faz, né, no computador, ainda faz colorido e cola no espelho do banheiro, ou aquele colega que já tem um pouco mais de facilidade aí e que já vai em várias ferramentas que estão aí disponíveis e já monta, né? Mais pomposo, uns com temas que gostam, né? Temático e cola. Tem outros que usam onde? No celular. Então, quem aí já fez, se quer compartilhar com os colegas como é que foi essa experiência e o que eu falei antes, né? Às vezes a gente monta o cronograma, pensa que vai dar tudo certo e de repente você se dá conta o quê? Olha, tem uma disciplina que eu me dei conta que devido o número de conceitos que essa disciplina exige, né, e que eu compreenda esses conceitos, eu vou ter que ter um tempo maior de estudo por semana para essa disciplina. Então, eu tenho que reavaliar o meu cronograma de estudo, certo? Então, vão aí compartilhando. Outra coisa, qual a maior dificuldade que eu tenho? Então, o que eu falei no início do nosso encontro, certo? É importante que cada um de nós compreenda o seu funcionamento. Então, quais são as minhas dificuldades? Eu tenho dificuldade em focar na leitura, eu tenho dificuldade de organização. Quando eu identifico, né, Natália, as minhas dificuldades, se é de organização, opa, então primeiro eu tenho que criar uma estratégia de me organizar. Então, vou primeiro fazer o cronograma, né? Aí vem outras coisas. Ah, mas organização eu sou boa, mas eu tenho dificuldade de fazer leitura. Então, talvez eu tenha que entender, né, como que eu posso fazer uma leitura, quais são as dicas que a gente tem para fazer leitura. Ah, mas eu tenho tempo para fazer, eu tenho um planejamento, uma organização, eu tenho tempo para leitura, mas eu não tenho tempo para uma releitura. Então, será que um mapa mental
né? Me ajuda naquele momento que, por exemplo, eu boto assim, antes de dormir, eu dou aquela olhadinha no mapa mental, é quando eu faço a releitura do conteúdo. Eu não vou olhar o texto de novo todo grifado. Então é importante que cada um de nós vá encontrando as estratégias mais pertinentes, tá? E aqui a gente tem colegas, né, de várias faixas etárias. Nós temos colegas, né, que já faz anos que não, que tá, né, que às vezes ficou 10 anos e que agora está tendo a possibilidade de voltar, né, para a área, né, voltar a estudar, fazer uma faculdade. Então, cada um de nós é importante parar e pensar, né? Formas que você já utilizava, que era importante para você, e aproveitar o encontro de hoje, aproveitar as dicas que vocês estão deixando também no chat, para que a gente possa pensar, né, nesse nosso programa. E como vocês já devem ter percebido, nessa figura aqui já vem dicas para nós, ó. Vocês estão vendo que eu estou tentando colocar texto, figura, mais a minha fala. Por quê? Porque cada pessoa também tem um jeito de estudar, né? Em um processo de aprender. Tem pessoas que às vezes aprendem mais, e nós vamos ver mais à frente, de forma sinestésica, ou seja, tem que escrever, né? Outros são mais de auditivo, então gostam de ouvir um podcast, um vídeo, né? Outros é mais visual, o mapa mental pode ajudar muito, né? O cronograma ajuda muito. E aqui, quando a gente vai fazer uma leitura, né? Quando vocês vão fazer uma leitura, você já pode pegar as canetas e dizer assim, ó, como tá aqui, né? O marcador de texto amarelo é quando é uma definição. Quando é uma palavra-chave no texto que eu tô lendo, eu vou usar o azul. Então vocês vão encontrando estratégias, tá? Para que vocês possam fazer as leituras e aí, né, mais adiante a gente também vai ver, tem pessoas que gostam de ler e fazer as anotações. E a leitura ela pode ser num material impresso, como a leitura pode ser no material, né, que está de forma online, que tem alguns que a gente consegue fazer também um marcador de texto e observações em caixa, e tem outros que a gente tem que ler e fazer o esquema, né? E aí o esquema cada um de novo no seu jeito. Pode fazer no caderno. Tem gente que gosta, e eu vou mostrar aqui, ó, também. Eu também tenho os meus cadernos em que eu faço sim, né, os meus mapas mentais, as minhas anotações. Em outros momentos eu faço, né, no computador. Então a gente vai encontrando o nosso jeito de aprender, né? Não existe um único jeito. Não existe o jeito correto. Existe o que? Cada um de nós, a partir do nosso autoconhecimento e aproveitando, né, essas dicas que a gente vai recebendo, a gente vai aplicando na nossa experiência e vai verificando aquilo que contribui para o meu desenvolvimento, tá? E aí vem uma frase muito importante. Aprender a aprender é talvez a habilidade mais importante do século XXI, diz Mohan. E volta a repetir. Uma das competências do profissional do século XXI, de acordo com, né, a última discussão no Fórum Econômico Mundial na Suíça, é que o aprender a aprender é uma das competências do profissional do século XXI. E todas essas imagens que eu coloquei aqui é que vocês, enquanto acadêmicos de ensino à distância, vocês já estão, vocês já se propuseram, né? Vocês já estão nesse processo de aprender a aprender, certo? Vocês, no momento em que vocês estão aqui hoje, né? No momento em que amanhã vocês vão estar junto às disciplinas, criando o seu cronograma, fazendo as atividades, você está desenvolvendo, né? Essa habilidade do aprender a aprender, né, na prática. E isso vai se tornando um hábito, né? E é uma das competências do profissional do século XXI. Então, o que é ser um aluno EAD hoje, né? O que é ser a Patrícia, o Henrique, a Cristina, o Carlos, que disseram: eu vou retornar aos estudos, eu quero fazer a graduação X, Y, Z, né? Eu quero em busca de um novo aprendizado, de um novo desenvolvimento, de me adaptar, né?
E é o quê? Autonomia, é responsabilidade. Então, autonomia e responsabilidade é uma outra competência que vocês, né, vocês já têm e que ser um aluno de ensino à distância é muito importante. E se são competências que eu, né, já tenho, mas que eu não venho me utilizando com muita veemência, eu já tenho que, opa, né, essa minha autonomia, essa minha responsabilidade pelo processo de aprender a aprender. Porque no ensino à distância, eu tenho a liberdade de horário, tanto que esse talvez tenha sido um dos critérios que vocês utilizaram para se matricularem e voltarem para o banco, né, universitário ou para iniciar, né? Porque vocês têm prazos, vocês têm metas, né? Vocês têm uma avaliação, vocês têm avaliações que precisam ser entregues, não é mesmo? Então, eu tenho uma liberdade de horário, mas eu tenho que ter essa responsabilidade. Por isso a importância de ter um cronograma, né, Natália? Por isso essa importância. E como eu disse para vocês, tem gente que cola no espelho do banheiro. Tem gente que vai colar, às vezes, lá na cozinha, na mesinha que a gente toma café, sabe aquela mesinha que você toma café? E eu tenho o hábito de sentar todo dia na pontinha da mesa e ficar olhando para a parede. Então eu vou colar ali para eu não esquecer, né? Ah, mas eu é a porta do guarda-roupa, não é o guarda-roupa de correr, não, tá? O guarda-roupa para abrir. Quando eu abro todo dia, vai estar ali me mostrando. Então cada um vai encontrar a sua estratégia. E outra coisa que é importante, né? Nós temos vários recursos. Então, vocês vão ter videoaulas, webaulas, tem fórum, tem quizzes, tem as lives, tem e-books. Então, ao longo da graduação de vocês, vocês vão ter, durante as disciplinas, várias ferramentas. Eu acho que outra coisa que é importante, né, Natália, destacar aqui, é que, como a Tainã vai falar depois do professor Silvio, que ela vai falar muito da carreira, eu quero já aproveitar e dizer para vocês que a carreira de vocês já começou. A partir do momento que vocês se inscreveram no curso de pedagogia, de enfermagem, de TO, de engenharia mecânica, você já começou a sua carreira, né? Você já começou uma carreira e vocês têm que aproveitar ao longo dessa graduação, né? Aproveitar o máximo de tudo que está à disposição de vocês para que a hora que vocês concluírem o curso, né, vocês terem um arcabouço aí teórico de atividades que vai fazer com que você seja um profissional diferenciado, né, nesse mercado de trabalho que nós temos aí e que dependendo da região, dependendo do momento, vai estar aquecido ou não, né? Então, vocês já começaram a carreira de vocês. Começou, já deu a largada. E aí eu vou pensando, durante a graduação, eu tenho que coisas que eu tenho que me comprometer, né? Eu tenho que me comprometer com cada disciplina. Não existe uma disciplina mais importante. Ah, essa não é tão, não. Todas são importantes, senão elas não estariam na grade de vocês, tá? Podem ter certeza, o que eu tô falando eu tenho convicção, porque um dia, em algum momento, vocês vão dizer, realmente aquela disciplina era importante. E outra coisa, aproveitem também, porque quando eu escolho, eu digo assim, ó, eu vou ser farmacêutica. Ah, eu vou fazer TO. Só que dentro da sua graduação, tem um outro ponto que é qual é a carreira que eu vou seguir como TO? Qual é a carreira que eu vou seguir como fisioterapeuta? Qual é a carreira que eu vou seguir como engenheiro elétrico? É importante também depois, né, tá aberto. E o que que é importante, né, Natália? E a Natália, toda a equipe de tutoria vai estar aqui com vocês, os coordenadores de curso. Nós temos uma infinidade de congressos, de, de, de possibilidade de serem monitores, possibilidade de participarem de projeto de iniciação científica, os capacitas. Então, você já vai aí ao longo da graduação, tá? Aproveitando todas essas possibilidades, porque isso já vai ficando, né? Vocês vão recebendo certificados e já vai, você já vai criando um portfólio de certificados que a hora que você termina a graduação, não é só o certificado de graduado que vocês vão ter. Vocês vão ter um certificado de graduado, mas
que eu participei da iniciação científica, que eu participei da monitoria, que eu fiz um capacita. Então, aproveitem, aproveitem. E outra, né? Você monta o seu ritmo, mas é preciso manter o compromisso. É E verdade, aí, professora. fala, E sem Natália! contar, então, uma das vantagens da EAD é a liberdade, né? Mas essa liberdade, ela só funciona bem quando vem acompanhada de organização. Então, é aí que entra o cronograma de estudos. Não precisa também ser algo complexo, bonito, para postar em rede social, no Instagram, mas um papel de parede, um planner simples, ou uma planilha até no celular, que já faz a diferença. O importante é que seja bem realista e constante, né? Porque a consistência é a mais poderosa do que a perfeição. Então, mesmo que estude por pouco tempo, o hábito vai se formando, né? Perfeito, Natália. Gente, e é aquilo que eu disse, a gente tem que ver qual é o recurso que nós temos. Se o meu recurso é uma folha A4 e o lápis de cor dos meus filhos, é isso que eu vou usar. Se o meu recurso, eu tenho um computador e posso fazer, eu tenho impressora e vou imprimir, é o que eu vou fazer. Mas é não deixar de fazer. A gente, isso, eu já vou aproveitar, né? Isso é uma coisa que nos diferencia das IAs. A gente não precisa ter medo delas, não. A gente tem que aproveitar elas para utilizá-las, né, para contribuir para a ciência, para contribuir para as ações que a gente vai fazer. Então, isso que é importante. E aí, outra coisa, né? Qual é o meu estilo de aprendizagem? Eu sou mais visual? Eu gosto de esquemas, eu gosto de mapa mental, eu gosto de pequenos vídeos, ou eu sou mais auditivo, né? Então eu vou usar mais um podcast, áudios, eu gosto mais de debate, as videoaulas, ou eu sou mais sinestésico, eu preciso escrever, eu preciso movimentar a minha mão. Também é importante que você se conheça, né? É importante que a gente se conheça. Ah, mas eu sou mais visual. Ok, então aproveita essas ferramentas visuais. Mas aí eu também tenho que estar aberto, né, Natália? Por isso que a gente fala de adaptação. Veja, mas também tem um podcast que eu posso estar vendo, né? Um áudio. Claro que eu sou mais visual, mas eu também não posso ficar. É importante eu identificar, aproveitar, né, essa potência, mas eu também não posso me fechar para outras experiências, né? Outras estratégias que podem me auxiliar, certo? Porque eu, por exemplo, faço uma boa leitura, monto um mapa mental. Então, vou exercitar, vou desenvolver essa competência do sinestésico, que vai me ajudar muito, por exemplo, como eu sou visual, na hora de revisão de conteúdo. Eu não vou ler todo o livro de novo, né? Eu não vou assistir, ouvir um áudio ou um vídeo. Eu vou pegar o meu mapa mental, porque assim eu aprendo melhor. Então, é importante. E aí, eu vou indo, tá, Natália? Qualquer coisa vocês. Às vezes eu acho Pode. que o tempo vai ser curto, às vezes eu acho que o tempo vai ser longo, e eu vou falando e vocês vão me dizendo aqui, né? Tá bem, Então, tá certo. como estudar? E qualquer coisa, Natália, o que eles trouxerem aí que você achar que é significativo, mande para cá, porque é importante, né? A gente tá todo mundo aqui juntos, eu, Natália, os demais tutores e cada um de vocês aí, né? Todo mundo juntos para que a gente possa ter uma grande caminhada nesse processo aí de vocês na graduação. Então vamos lá, dicas para a gente, né? Como estudar bem na EAD? Que dicas a gente tem? Já vimos várias aqui, né? Muitas que a gente já conhece. Eu acho que tudo que a gente já falou aqui todo mundo conhece. Só que a gente precisa colocar na prática, né? Então monte o seu cronograma de estudo. Monte, né? Dias e horário fixo é importante para a gente poder criar hábito, tá? Talvez vai ter colegas aqui que vai ser de madrugada, vai ter colega que vai ter que ser no final de semana, tem colega que é período da manhã, tem colega que é no período da tarde. Outra sugestão, né? Lembrem-se que as disciplinas, né, Natália? Me ajuda aí, elas são. Você tem uma disciplina que ela ocorre ali, né? Naquelas 4 semanas. Então, naquelas 4 semanas, eu vou ter a disciplina com a professora Alessandra aqui, quem for da área da saúde, psicologia da saúde, né? A gente vai se ver lá no primeiro período. E para essa disciplina de psicologia da saúde, existem 4 unidades de aprendizagem. Então, dividam.
façam seu cronograma de estudo por unidade de aprendizagem. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente faz esse cronograma de estudo, talvez eu vou dizer assim, na unidade 1 eu vou botar 2 horas por semana. Nessa semana eu pego 2 horas, leio a unidade 1 e ok. Depois, nessa mesma semana eu boto mais, eu vou conseguir, por exemplo, em uma semana colocar 2 horas para a unidade 1 e 2 horas para a unidade 2. Na segunda semana eu vou conseguir 2 horas para a unidade 3 e 2 horas para a unidade 4. Mas aí, por isso que é cronograma, né? Planejamento. Ok, fiz a unidade 1, gente. Tranquilo, naquelas 2 horas eu li, eu grifei, eu fiz um mapinha mental, eu fiz as minhas anotações. Quando eu fui para a unidade 2, que eu coloquei ali aquelas 2 horas, o que que eu vi? Na unidade 2, está trazendo muitos conceitos, né? E eu tô vendo que 2 horas não vai dar. Então aí eu tenho uma margem, né? Opa, vou ter que colocar mais 2 horas para a unidade 2, né? Então você vai se organizando. E às vezes você cria um cronograma que deu tudo certo. Então, o cronograma de estudo ele é um planejamento e que, de acordo, né, com o que vai acontecendo, a gente pode voltar nele e reorganizar. Tranquilo? E aí, quem aqui, né? Vocês vão conhecer essa moça chamada Sofia, Natália, os demais tutores podem me ajudar aqui, né? A Sofia, eu sempre brinco, né? Como vocês viram ali, eu já tenho uma caminhada, trabalhei muito com psicóloga escolar e educacional, tanto em educação especial quanto em ensino médio profissionalizante, na educação básica. E uma das atividades que a gente fazia e que ainda faz, e aí eu volto a repetir, tudo vai depender do contexto que nós estamos, né? A gente senta com o aluno para montar o cronograma junto com ele. E a Sofia tá aí para vocês, né? Me ajuda aí, né, Natália? Tá aí presente para vocês, alunos. Essa é a Sofia. Quando vocês entram na sala de aula, no ambiente virtual de aprendizagem que a professora Érica já trouxe para vocês aqui ontem, vai estar lá. Organize seus estudos com Sofia. Sofia vai auxiliá-los, né? Então, fica essa dica. Também temos a Sofia. Olha só, a gente também pensou, né, Natália? Nessa possibilidade, Sofia vai estar ali auxiliando vocês, né, a criarem esse calendário, né, bem personalizado dos seus horários de estudo. Então, aproveite a Sofia, que ela vai também auxiliá-los. Outra dica importante: quem aqui, vou fazer uma pergunta, tá, Natália? Me ajuda aí com os meninos, o que que eles respondem. Quem aqui já conhece essa técnica, né, esse método de estudo chamado Pomodoro? Né? Essa técnica Pomodoro, todos nós aqui, muitos já conhecem, outros não conhecem ainda, mas ela nos dá uma dica de, por exemplo, você aí, Ricardo, tudo bom, Ricardo? O Ricardo, por exemplo, lá no cronograma de aula do Ricardo que ele fez com a Sofia, tá certo, Ricardo? Lá você colocou que vai tirar, né, 1 hora aí de estudos durante essa semana para ler a unidade 1. Então, você vai pegar 2 horas essa semana, na segunda e na terça, você fez lá com a Sofia, 1 horinha na segunda, 1 horinha na terça. E aí você vai fazer a técnica Pomodoro. Você vai sentar, e não é para fazer como o rapaz lá do início, né, do nosso encontro, de sentar para estudar e começar a olhar o celular e quando se dá conta já passou 30 minutos. Não. Você vai sentar, né? Vai tirar todos os distratores. Isso é outra coisa importante, né? Eu já vou antecipar coisas que eu ia falar mais à frente. A gente precisa criar um espaço de estudo, né? Esse espaço de estudo ele tem que tirar todos os distratores. O que que são distratores? Barulho, né? Tirar o nosso celular de perto. Esse celular tem que estar lá dentro da gaveta, modo avião, ou lá no outro quarto. Porque neste momento, lembra que eu falei no início do encontro, pausa. A gente precisa pausar, a gente precisa estar inteiro naquilo que nós estamos fazendo. E eu volto a repetir, a sociedade está aí, a dinâmica do mundo moderno está aí. Agora, é eu, Alessandra, que tenho que criar os hábitos corretos para não entrar nessa loucura, né, de vou sentar
para estudar e ficar aqui meia hora. E aí agora eu não tenho mais uma hora de estudo, eu só tenho 20 minutos. E aí começa o quê? Fico ansiosa, fico preocupada, fico irritado. Aí vem um filho, vem marido, vem um amigo, vem um cachorro, vem um gato. Você está irritado e acaba, às vezes, né, tendo aí um comportamento que não é o adequado. E aí, então, essa técnica Pomodoro, ó, eu estudo 25 minutos, faço aqui, ó, eu me concentro, meu foco é aqui. Então, deu 25 minutos, eu tô lendo, tô grifando, fazendo minhas anotações. Dou uma pausinha de 5 minutos, tá? Tomo um café, tomo uma água, retorno. Mais 25 minutos, talvez para terminar o texto. Deu 25 minutos, vou tomar uma água. Quando eu volto, como eu já fiz um resumo do texto, o que que eu posso fazer agora? Eu posso fazer, né? Se tem um quiz, eu posso fazer um quiz. Ou eu posso, por exemplo, eu mesma criar algumas perguntas em cima daquele conteúdo que eu estudei e responder. Feito isso, eu paro mais 5 minutos e faço mais 25 e encerro. Então, essa é uma técnica que ajuda muito a manter a nossa concentração, tá? Tranquilo até aqui? Alguma consideração, Nath? Não, professora, tá tudo bem. Tá ok, então. E vamos lá. Tenha foco e disciplina. Então, eu criei meu cronograma, a Sofia tá ali para me ajudar, mas como nós pontuamos, né, Nath? Se eu, eu posso optar por fazer numa folha, no computador, mas a gente tem a Sofia faz aí um excelente trabalho. Se vocês tiverem dúvida, vão lá na ferramenta, fale com o tutor que a gente vai poder aí auxiliar vocês, né? A aproveitar a Sofia para poder organizar os estudos de vocês. Agora vamos lá. Estabeleça metas diárias e semanais, que a gente já falou, né? Eu vou ler 10 páginas por dia, ou eu vou ler 5 páginas por dia, e aí quando eu vou fazendo esse pensamento, eu vou olhando para o meu cronograma, eu vou olhando para a minha dinâmica familiar, para a minha dinâmica, né, profissional e pessoal. Como eu já tinha dito para vocês, né? Usar a técnica Pomodoro é muito importante e eliminar todos os distratores para que a gente possa ter foco. É celular em modo avião ou é na gaveta, um ambiente mais silencioso. E aí eu volto a repetir, né? Cada um dentro do seu contexto vai tentar encontrar, chegar ao mais próximo, né, dessas dicas que nós estamos trazendo aqui para vocês, porque cada um tem, né, tem o seu contexto. Outra coisa que é importante, gente, vamos, né? Se tem muito hábito de, né, de julgar a nossa sociedade, quando você faz uma coisa errada, né, nos julga muito e a gente acaba criando um auto-julgamento muito grande. E quando a gente faz coisas boas, que a gente acerta, não tem o mesmo peso. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Quando vocês fazem, ou quando eu faço uma coisa que é importante, que deu certo, olha só, minha meta era fazer a técnica Pomodoro, eu consegui. Eu consegui. Hoje eu consegui. Então, se eu conseguir, gente, vai lá, toma mais um cafezinho ou um suco, dá uma pausa, descansa um pouquinho, assiste uma série. Então, se aproprie das suas conquistas também, né? Isso é muito importante. Olha, eu sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade com cronograma, eu não conseguia, mas eu fiz um cronograma, né, simples, coloquei como eu disse, eu tomo café todo dia aqui coloquei na parede da cozinha, coloquei no espelho do banheiro e coloquei na porta do meu guarda-roupa, porque eu precisava que estivesse nesses três ambientes. E eu dei conta essa semana. É uma vitória. Aproveite essa conquista, né? E claro, vai seguindo, né, para criar o hábito. Então, a motivação é o que faz começar. O hábito é o que te mantém firme. Então, vamos criar o hábito. Outra coisa importante, quem aqui usa a técnica para quando vai fazer uma leitura, né? Uma leitura que pode ser impressa. Ai, gente, desculpa. É porque, eu até comentei com o Natália, eu tô numa gripe aqui, e aí tá começando os espirros, mas vai dar tudo certo. Desculpem aí, né?
Se eu podia desligar a câmera, né? E o áudio também. Mas se a gente estivesse no presencial, vocês iam me ver, né? Aí espirrando e ouvir o barulhinho. Então, estamos em casa, não tem problema nenhum, faz parte, né? Bem, leitura ativa. Como é que eu faço essa leitura, né? Aqui no livro, nesse livro impresso, como é que eu faço a leitura? Quando eu estou aqui na frente do computador, como é que eu faço essa leitura? O que que é uma leitura ativa? Então, leia, né? A primeira coisa que você pode fazer é, de novo, né? Qual é o título? Eu vou falar sobre. Eu tenho um assunto, né? Qual é o título desse assunto? Então, o título é a temática central. Os subtítulos são os tópicos que eu vou me aprofundar sobre essa temática central. E dentro de cada subtítulo, eu vou ter palavras-chave. Então é importante que quando eu faço uma leitura de um texto, eu já vá lendo esse texto com essa compreensão, né? E outra coisa que é importante eu me questionar: o que que esse texto quer me ensinar? Qual é a contribuição deste texto para a minha formação profissional? E aí, de novo, né? Mais algumas dicas ali. Peguem marcadores de texto e coloquem. Ah, isso aqui é uma teoria. Isso aqui, amarelo, é algo importante. O rosa pink é uma observação, né? O laranja é um exercício. E se é uma palavra-chave, eu vou usar o roxinho. Então, aí você vai criando as suas estratégias, tá? Por quê? Porque quando eu faço uma boa leitura, né? Quando eu vou fazendo a leitura, que eu vou sublinhando, e aí eu vou buscar as palavras-chave, aquelas que se destacam. Às vezes no texto eu vou buscar um exemplo, né? O texto trouxe um conceito, então tem palavras-chave do conceito, e após o conceito existe um exemplo. Então, palavras-chave eu vou botar de azul. Quando é exemplo, eu vou botar de amarelo. Então, isso, na hora que eu vou fazer uma releitura, eu não vou ler o texto todo, né? Eu vou ver a minha legenda que eu fiz aqui, ó, com os marcadores de texto. E outra coisa que é importante, né? Que depois dessa leitura, o que que eu posso fazer? O meu mapa mental ou o meu mapa conceitual. E, de novo, muitos de vocês já utilizam, né, vários apps para montar mapa mental, para montar cronograma, mas tem pessoas que não, que gostam de fazer na folha, porque eu sou sinestésica, então eu gosto de montar aqui com a minha mão e conforme eu já vou montando, já vou escrevendo. E tá tudo bem, porque cada um tem que encontrar a sua forma, né, para aprender. Porque quando eu apreendo, né, esse é o objetivo, é eu aprender para que quando eu estiver numa prática, e aí eu vou voltar num conceito muito importante, competência. O que que é competência? É conhecimento, habilidade e atitude. O que que é conhecimento? É teoria. Né? E como é que eu apreendo teoria? É fazendo isso, é estudando, é anotando, é escrevendo, cada um dentro, né, do seu modo de aprender. E posteriori, o que que é a habilidade? A habilidade é eu como engenheira elétrica, engenheira é, civil, é eu como pedagoga, é eu como terapeuta ocupacional, como farmacêutico, como cientista da aviação, enfim, eu estar à frente de um fenômeno, ou seja, à frente de uma situação, isso é habilidade. Eu estou à frente de uma situação, eu vou buscar a teoria, que é o conhecimento, e vou aplicar nessa prática. E aí vem o último elemento para dizer que eu estou numa competência, porque competência é essa tríade: conhecimento, a habilidade e a atitude. A atitude é o querer fazer, é fazer da forma correta, é olhar os fenômenos do dia a dia naquela área de conhecimento que eu escolhi, mas sempre pautado na teoria. Por que que eu tenho que estar pautado na teoria? Porque quando, por exemplo, você, Maria, que está aí, tudo bom, Maria? Espero que sim. Maria, quando você for fazer uma prática, você tem que fazer uma prática pautada em teoria, porque quando, por exemplo, o Pedro, tudo bom, Pedro? Quando o Pedro chegar em você, Maria, e lhe questionar por que que você fez dessa forma e não fez de outra forma, você vai dizer, não, eu fiz desta forma porque você escolheu, né? Você está respaldado, você está pautado em teoria, tá? Não quer dizer que, por exemplo, a outra ideia que ele vai trazer agora esteja certa ou esteja errada,
mas ele está trazendo a partir de uma outra perspectiva, de um outro olhar. E aí eu posso usar a seguinte analogia, né? Existem várias lentes. Existem várias lentes para a gente olhar um fenômeno. Qual foi a lente, Maria, que você utilizou para olhar esse fenômeno? Né? A lente é a teoria que me deu respaldo para fazer essa prática com uma atitude de responsabilidade e ética. E aí a gente fala de competência, né? Então, por isso que é importante a leitura, grifar, criar os seus, né, o seu mapa mental e poder fazer as revisões. Agora, outra coisa que é importante também, né? Nós podemos organizar em forma digital, né? Então, você pode, por exemplo, organizar cada disciplina que você vai ter esse semestre, montar no Google Drive uma pasta com o nome da disciplina, né? Então, por exemplo, a disciplina de Psicologia da Saúde. Lá dentro da disciplina de Psicologia da Saúde, eu posso abrir pequenas pastas. A pasta para a atividade da V1, que é né, sempre é um estudo de caso. Eu posso abrir uma pasta dessa disciplina para os meus mapas mentais que eu fiz, tá? Outra coisa importante, eu posso usar para fazer o meu checklist semanal de tarefas que eu me propus. Então você vai encontrando, é aquilo que eu falei, a gente tem que se aproveitar das ferramentas. Podem ser ferramentas antigas que não vão desaparecer nunca, que é uma caneta, que é um lápis, que é um papel, ou ferramentas mais atualizadas, né? Que podem estar no nosso um aplicativo no celular ou no nosso computador, certo? E revisão estratégica, que eu acabei já falando várias vezes aqui, né? Vocês já perceberam. O que é uma revisão estratégica? Outra coisa que é importante, né? Não adianta eu querer assim, eu assisti a web aula, né? Eu vou para a web aula da professora Alessandra. Veja, a professora Alessandra, né? Eu vou estar ali, eu vou trazer coisas para vocês. Às vezes eu vou trazer um caso para a gente discutir, eu vou trazer exemplos de algo que aconteceu, às vezes numa reportagem essa semana para a gente pensar sobre os conceitos. Agora, você como aluno, no seu cronograma, você já vai ter estudado aquela unidade. Você vai estar ali estudando com mais do que a gente conversa na nossa web aula. É importante que você pare e pense: olha, né? É importante eu revisar o conteúdo em 24 horas. Depois de 7 dias, é importante eu voltar. E aí, por isso, a importância de um mapa mental. Ou mesmo, gente, resumo, tá? Eu também sou do tempo que faço um resuminho aqui, ó. Boto a palavra, escrevo o conceito, pronto, tá aqui o meu resuminho. Também pode ser o seu resumo. Só que daí, daqui 7 dias, o que que eu faço? Eu vou ler o meu resumo, né? Eu vou ler o meu resumo. Ou eu vou ler o meu livro, que além de eu grifar, eu gosto de fazer, né? Definições ao lado. Por quê? Porque aí depois, em longo prazo, é quando eu faço aquela breve revisão próximo da prova. E isso, gente, vale para qualquer estudante, de qualquer nível, né? Pode ser da educação básica ou da educação superior. Deixar para estudar em véspera de avaliação, a gente pode se enroscar por aí, né? Então, é ao longo do processo que a gente vai aprendendo. Então, veja só, use os métodos, né, de revisão, fazendo resumo, exercícios simulados. E aí, Natália, acho que uma coisa que é bem importante aqui, eu sempre sinalizo para meus alunos em aula, e eu vou deixar essa dica para vocês, e eu tenho certeza que todos os outros professores também vão lembrá-los. Vocês, para cada unidade de aprendizagem, existe um exercício de autoaprendizagem. Então façam isso. Botem lá no cronograma de vocês. Leiam o conteúdo da unidade 1. Monta o seu mapa conceitual, mapa mental, resumo no seu diário de bordo, enfim. Mas não deixem de fazer o exercício de autoaprendizagem. Sabe por quê? Porque quando você para fazer um exercício de autoaprendizagem, lembra o que eu falei para vocês de competência? Então, quando eu estou realizando um exercício, que pode ser um simulado, ou seja, né, de perguntas fechadas, ou um exercício de perguntas abertas, ou um estudo de caso, eu vou ser obrigada a buscar o conhecimento, né? Então, um exercício, mesmo de questões objetivas, ele está fazendo ali é uma prática, está fazendo com que eu pense, ele está me perguntando, e eu vou buscar nos meus conhecimentos para
atender aquilo que eu estou sendo solicitada. Então, fazer o exercício de aprendizagem é enriquecedor. Então, coloque lá no cronograma de aula, né, no cronograma de vocês de estudo, fazer o resumo da unidade e realizar o exercício de autoaprendizagem. Pode ter certeza que você vai estar se preparando também para a V2, né, que é a avaliação, onde é uma prova com 10 questões objetivas, porque é uma forma também de prepará-los, né? Então fica aí a dica, não é mesmo, Natália? E ainda, né, um outro ponto importante, qual é o papel? Eu já estou, acho que quase terminando aqui, tá? Qual é o papel da EAD na evolução do futuro, né? Do meu futuro, do futuro da sociedade, do futuro de cada um de vocês, enquanto acadêmicos, desculpa, e enquanto profissionais, né? Então, né, flexibiliza o acesso ao ensino superior. E aí já vai de novo, né, corroborando com o que nós falamos lá no início, que é muitas vezes um dos elementos que, né, que contribui para que hoje eu possa fazer. Eu sou uma mulher, por exemplo, com 50 anos de idade, que né, não morava numa determinada cidade, que para fazer ensino superior tinha que mudar de cidade, naquele momento não era possível, né? Aí eu tomei né, outros caminhos na vida pessoal e profissional, mas agora eu estou podendo estudar. Então eu voltei para o, né, eu estou na educação superior por causa dessa flexibilidade, nessa flexibilidade. E aí, o ensino também à distância, ela contribui, né, para essa evolução do futuro da sociedade nacional e mundial, porque nos coloca no mundo digital, né? Nos coloca também a compreender, por exemplo, algo que está cada vez mais presente, que é um trabalho remoto. Então, para isso, né, ao longo do ensino à distância, tenho certeza que muitos de vocês já têm essas habilidades, mas elas vão ser ainda mais dizer, polidas, né? Que é autonomia, autogestão, resiliência, que é de suma importância, né? Porque eu tenho que ser resiliente, eu tenho que me adaptar, e a aprendizagem contínua, que é o aprender a aprender. E o Mohan vai dizer o seguinte, né? Estudar na EAD é aprender a gerir o tempo e os recursos e a si mesmo. Veja só, eu tenho que gerenciar o tempo, os recursos que eu tenho, mas a mim mesmo, né? E aí, com isso, eu vou desenvolvendo ou vou lapidando essas competências que eu já tenho e que são fundamentais. E aí, eu trouxe aqui para vocês, que a gente já está quase encerrando, e aí pode abrir, né, Natália, para algumas contribuições que os colegas deixaram ali no chat hoje, tá? Pensem bem. E aí eu vou deixar uma tarefa para vocês aqui. Vou deixar algumas tarefas. Primeira tarefa, eu quero que vocês, quando iniciarem aí os estudos na primeira disciplina, Natália, eles montarem o seu cronograma de estudo, né? E uma segunda atividade que eu vou deixar para vocês, não só para vocês, mas para mim, para cada um dos tutores aqui, olha o que diz o último Fórum Econômico Mundial que acontece na Suíça, né? Em que esses pontos aqui são difundidos no mundo todo, né? Então, essas competências do profissional para o século XXI, a gente sempre pensa, né, no desenvolvimento dessas competências, tanto na educação formal, o que é educação formal? Educação, né, ensino básico e educação superior. E o que é educação informal? São as instituições que nós trabalhamos, independente da área dessa instituição, o setor de desenvolvimento de pessoas por meio de treinamentos e desenvolvimento precisa possibilitar que a gente esteja sempre desenvolvendo essas competências aqui. Inteligência emocional, que já estava nas competências anteriores do profissional do século XXI, ela permanece. Inteligência emocional é fundamental. E aí, o que vocês podem fazer de tarefa? Né? Peguem uma folha A4, peguem uma folha do caderno ou no computador, coloquem essas competências. Na próxima coluna, se autoavalie. Como é que está a sua inteligência emocional na vida pessoal, na vida profissional? E numa outra coluna, o que eu, né? Aí eu vou me autoavaliar
E na próxima coluna, o que que eu posso fazer para melhorar? A mesma coisa, comunicação eficaz é fundamental. E o que que é uma comunicação eficaz? É eu, por exemplo, Alessandra, quando eu estiver falando com profissionais, né, lá na empresa, numa reunião, e eu saber utilizar nessa comunicação eficaz os termos técnicos. Mas quando eu, Alessandra, vou lá no setor de obras, que é na mesma empresa, eu não vou usar aqueles conceitos técnicos. Eu tenho que usar um conceito que vai ser de fácil compreensão para aquelas pessoas que vão executar. Então, eu tenho que ter essa comunicação eficaz. Como é que está essa minha comunicação? Verbal e escrita. Pensamento crítico e resolução de problemas. Né? O que é pensamento crítico? O que é resolução de problemas? É o que a gente mais busca num profissional hoje. Né? Eu não tenho que ficar, eu tenho que ter o problema e automaticamente já mostrar a solução. Eu não quero um colaborador que vai lá dizer, ah, porque o problema é esse, porque é esse, porque é esse. Não, ele vai sinalizar, mas ele vai me dar a solução. A adaptabilidade, né? Adaptar-se, como a gente está no título do nosso encontro de hoje. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que me adaptar, né? Esse novo modo de estudo que eu escolhi, né? De ter mais autonomia, de ter mais responsabilidade, me adaptar né? O que o professor aí, Silvia, a Tainã vão trazer, o que é a IA, como é que eu posso utilizá-la de forma ética, né? Que vai contribuir para o meu processo enquanto profissional e também enquanto sujeito. Aprendizado contínuo que nós falamos, né? E aí eu me responsabilizo por esse, né, esse aprendizado contínuo, liderança. Claro que tem pessoas que assumem cargos de liderança junto às instituições, mas nós não podemos esquecer que, por exemplo, você pode ter uma comissão de CIPA, né, na empresa e você ser o presidente. Ou vai ter um evento na empresa e você foi convidado para fazer parte dessa comissão e está ali como né, o coordenador daquela atividade. Então, liderança não é só quem está num cargo de liderança. E a gente tem que pensar que no nosso dia a dia também, na vida pessoal, a gente está ali, né, liderando. Criatividade e inovação, que eu falei para vocês, né? Inovação não é, ai, claro que a gente também pode desenvolver algo novo, mas inovação é você pegar, às vezes, um processo, é você pegar, né, um, 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 um produto, enfim, né? E olhar para ele e verificar como que ele pode melhorar, né? Então, aquilo que a gente falou, quando eu vou criar um cronograma de estudo, como é que eu vou criar esse cronograma de estudo? Né? Eu vou criar de que forma? E por isso que eu disse para vocês no início do encontro, por que que vocês, né, podem colocar aí no chat, como é que vocês já vêm fazendo, o que que vocês perceberam que dificultou, ou o que que vocês depois viram que facilita muito quando se utiliza de uma outra estratégia. Trabalho em equipe e colaboração, isso é fundamental. Hoje não tem mais como a gente trabalhar sem ser em equipe. Conhecimento de tecnologias. E aí, então, professor Silvio, a Tainã vão trazer isso para vocês. A gente precisa ter conhecimento de tecnologia, né? A gente precisa saber utilizá-las, porque uma das coisas não é a tecnologia que vai nos tirar do mercado de trabalho. O que vai nos tirar do mercado de trabalho é eu não saber utilizar essas tecnologias. Outro ponto, né? A empatia escutativa é fundamental. Né? E a empatia escutativa, eu sempre amarro com a comunicação eficaz e com a inteligência emocional. Essa tríade está muito presente, elas se interlaçam. Resiliência, né? E a resiliência a gente pode também, né, amarrar com a questão de adaptação, porque eu vou ser resiliente, eu vou ter situações, né, de resolução de problemas que vão ser muito desgastantes, mas eu tenho que né, ser resiliente, me recompor rapidamente para que isso não implique na minha saúde mental. Gestão do tempo. A gente falou muito hoje sobre cronograma, sobre planejamento, né? O que é urgente. E aí, de novo, né? Cuidado que a gente tem que ter com esse vilão aqui, que às vezes a gente senta para estudar e começa ali na tela e quando vê já passou uma hora. Então, gestão do tempo. Proatividade, gente. O quão é importante a proatividade, né? E outra coisa, visão global e ética. É fundamental, né?
quando você vai usar o conhecimento das tecnologias, como é que você está usando, né? De que forma que você está utilizando a IA, né? De uma forma ética e comprometida, certo? E olha só, importante, olha quem é essa pessoa que está aqui. Sou eu. Eu também, né? Nath disse que eu sou recém aí pedagoga, né, Nath? E também tecnóloga em recursos humanos. Então, cada disciplina, cada leitura, cada vídeo assistido é um passo para a sua transformação, que foi um passo para a minha transformação. Aprender é crescer e não importa a idade que se tenha. E adaptar-se é fortalecer-se. A gente precisa se adaptar e outra, as adaptações estão cada vez mais dinâmicas porque vocês sabem que está tudo muito, né, rápido hoje. Uma coisa é a evolução da nossa sociedade, né, em momentos anteriores, e uma coisa é o desenvolvimento da nossa sociedade nesse mundo contemporâneo. E ainda, evoluir é realizar o seu propósito. E a gente espera imensamente, né, que cada um que começou, que vá até o final, até o recebimento desse canudo e que vocês levem esse conhecimento para o município de vocês, para o estado de vocês, para a região de vocês, para que vocês façam a diferença na comunidade, tá? E aí, mais uma dica, né? Um checklist de sobrevivência para nós alunos do EAD, né? O nosso kit de sobrevivência aí enquanto aluno, né? Um checklist. Então, cronograma colado na parede, ou como disse Nath, né? No nosso celular para ver. Eu tenho em vários lugares aí. Ambiente fixo de estudo. Encontre um ambiente fixo de estudo. Né? Tenha planner digital ou físico, tenha mapas mentais ou resumos, um plano de revisão semanal. E aí pode ser essa revisão semanal, como eu disse, olhar, né, o meu mapa mental. Outra coisa, né? Tenha aí sempre o contato do tutor. A equipe está aqui, né? Vocês estão percebendo que eles encaminham vários comunicados para vocês. Claro que também tem coordenador, né? Do curso, que quando vocês precisam, vão ali, conversam com os tutores, eles vão encaminhar o e-mail, né? Da coordenação. Quando eu digo da coordenação do curso, né, do curso. E também vocês têm outros atendimentos, como por exemplo no polo de vocês. E o que é importante é que vocês participem ativamente, né, dos fóruns, dos grupos, ou seja, a gente sabe, né, que dependendo também da dinâmica de vocês, às vezes a gente não consegue assistir todas as web aulas de forma síncrona, ou seja, no momento que ela está ocorrendo. Mas vocês têm a disponibilidade de assistir essas web aulas de forma assíncrona. Então, dentro daquele cronograma que vocês estão aí, né, que vocês organizaram, tá? Então, isso também é importante. Portanto, como estudar no EAD, né? Leitura ativa, sublinhar, foco e rotina, mapa mental e ter esse cronograma de estudo, resumindo. E outra coisa que é importante, gente, você é o protagonista, mas não precisa ser o herói solitário, tá? Nós estamos aqui, eu como professora e outros professores, toda a equipe de tutoria, coordenador de curso, nós estamos aqui, né? Então, a autonomia não é solidão, tá? Você ser protagonista do seu processo de aprendizado não é solidão. Então, como eu já falei, né, só para frisar bem para vocês se sentirem aí, né, muito acolhidos, vão lá na ferramenta, fale com o tutor, deixem a sua pergunta, a gente vai responder o mais breve possível. Vocês já viram que a gente tem, né, um WhatsApp que a gente, Natália pode até explicar melhor, né, Natália, os demais tutores. Vocês têm esse WhatsApp que a gente estabelece contato com vocês, informando de eventos, de atividades, tá? Vocês também têm o polo presencial de vocês que vocês podem estar buscando. O atendimento, né, com o coordenador de curso, como eu falei antes, se precisar, vocês vão conversar com a tutoria vai fazer essa mediação. Tem as web aulas. E, Natália, eu já vou aproveitar, né, Natália, que também existe o sistema de monitor.
que é o monitor? É um colega como vocês que já fez uma disciplina, né? Então ele já passou por essa disciplina, ele tem conhecimento dessa disciplina. E nós temos, eu vou botar aqui só para vocês saberem, né? E Natália, né? Foi feito todo um trabalho também, está sendo feito um trabalho junto com os alunos. Todo semestre isso acontece, eu acho que isso é importante trazer. Lembra que eu falei para vocês que a carreira de vocês já começou, né? A carreira já começou. Então, aproveitem as possibilidades, certo? E aqui, né, eu coloquei esse banner da Uninasal, mas é importante ressaltar que as monitorias, elas acontecem todo semestre em todas as nossas unidades. Você aí que é da UNG, você que é da UNAMA, da Uninasal, da Uninorte, né, da Unifael. Então, assim, é na instituição que você está matriculado, vocês foram recebendo, quem não recebeu vai receber, né, Nath? Ou em um outro momento também, mas é importante que vocês saibam que nós temos várias atividades para vocês. E que essas pessoas, né, que vão ser monitores, eles também auxiliam. Auxiliam o professor na aula para tirar uma dúvida de conteúdo. Então, existe, o que a gente quer deixar claro para vocês, deixa eu voltar aqui, que a gente tem aí um grupo de pessoas, tá? Que vai cuidar de vocês. Agora, claro, sabe quem são aquelas pessoas especiais? Estão todos aqui. André, Rosivera, Natália, são os tutores, tá? Do primeiro período, do segundo, do terceiro. São eles. E aí, pessoal, usem a ferramenta Fale com o Tutor. Essa ferramenta é muito importante. Vão lá, deixa a sua dúvida, né? Não tenha vergonha de deixar a sua dúvida. Porque às vezes a gente pensa que a nossa dúvida é tão pequena e ela é de um significado tão grande, pode abrir tantas possibilidades para nós, então não tenha vergonha. E até porque, né, Nath? E Andréa, Rosivera e demais, é só a gente, tutor, que vai ler. Em alguns momentos eu vou ler com eles para a gente poder auxiliá-los da melhor forma possível, tá? Então, né? Aproveitem essa equipe de tutores para auxiliá-los. E se tiver que mandar mensagem hoje, se tiver que mandar amanhã, porque eu disse, cada um de nós aqui tem um modo de funcionar. Então vai ter pessoas aqui que às vezes vão querer mandar todo dia mensagem, porque é novo, tá em dúvida, não fiquem com medo. Coloquem lá. E vai ter colegas que às vezes vão fazer uma única pergunta. Ela vai ter colega que nem vai fazer. Por quê? Porque somos ritmos diferentes. Agora, não deixe de fazer por vergonha, tá? Porque a gente está aqui para cuidar de cada um de vocês. Esse é o meu trabalho final, o trabalho de cada um aqui é de contribuir para a formação de vocês, para que vocês possam, né? E assim, esse é o meu propósito. Eu, Alessandra, trabalho há 27 anos com ensino, né, no ensino superior e sempre teve presente, né, na minha missão, visão e valores de levar conhecimento para as pessoas. Eu estou sempre estudando porque eu quero levar o melhor para que vocês possam fazer o melhor de vocês na comunidade onde vocês estão. E a gente sempre faz o melhor naquilo que é possível fazer naquele momento, naquele contexto, tá? E aí, claro, eu desejo aí assim muitas felicidades, muito sucesso e que a gente está aqui por vocês e para vocês. E para encerrar, né, Nath? Tem esse aluno aqui estudando e aquela imagem ali, todas essas imagens que eu trouxe de ensino à distância são imagens referentes ao ensino à distância do grupo, né, nossa aqui. Então, a jornada em AD será o espelho do seu esforço, mas vocês não estão sozinhos. Contem com seus tutores, professores e colegas, gente. Eu acho que tem uma outra coisa que é uma riqueza tão grande a gente poder ter colegas do sul, do sudeste. Eu sou de uma época, né, que para a gente criar network, né, de criar amigos, é quando eu ia para congresso. E aí eu vou compartilhar uma história minha. Eu, enquanto profissional, eu consegui, né, dinheiro para vir um primeiro fórum aqui em Pernambuco. Eu devia ter uns 23, 24 anos. Foi meu primeiro fórum que eu vim. Primeira vez que andei de avião na minha vida.
Conheci colegas, olha como o mundo é pequeno, né? Conheci algumas psicólogas, uma que era da Paraíba, que foi morar em Curitiba, que até hoje é uma grande amiga. E só para contar como o mundo é pequeno, e conheci uma psicóloga que era coordenadora de um curso de uma universidade e ela compartilhou experiências daquela universidade. Gente, isso já tem 20 lá não sei quantos mil anos atrás, né? Ela compartilhou a história dela naquela universidade. E eu aprendi tanto conceito quando ela trouxe, né? E veja, eu tive que ter esse contato presencial, né? Vocês estão tendo esse contato né, nos grupos de vocês de WhatsApp. E essa professora, né, sabe de onde é que era a universidade dela? Olha como o mundo. Eu me encantei por a universidade dela. Gente, nessa época a internet era raro quem tinha, tá? E era internet de escada. Como eu trabalhava, hoje a gente chama de institutos federais, então a gente tinha internet de escada. E aí, claro, eu pude conhecer um pouco mais essa universidade, que é UNAMA. E até hoje, né, essa pessoa que eu conheci há 25, 26 anos atrás é professora na UNAMA. Hoje a tecnologia ajudou, né? A gente já se viu várias formas, até presencialmente. Então, o que eu não, coisas que eu não tive lá atrás, né, que ainda era muito isso do presencial, hoje a gente tem possibilidades. Eu conheci uma pessoa essa semana que faz 5 anos que a gente se conversa, que a gente trabalha juntas, e essa semana que eu vi ela pela primeira vez, né, presencialmente. Ela tá lá num outro estado, numa outra região, e eu aprendi muito. Então, é outra coisa que eu quero que vocês aproveitem. Essa diversidade. Essa diversidade é de uma riqueza que vocês não têm noção da riqueza, que é vocês estudarem no ensino à distância e poder conhecer colegas de várias regiões e compartilhar experiências. Então, aproveitem, aproveitem esse momento e seja protagonista do seu aprendizado. É isso que eu tenho, né, para vocês, tá? Fico muito feliz em poder ter esse momento de pausa e de reflexão com meus muitos futuros alunos, né, assim diretamente, nossos alunos, né, nem futuro, né, futuro se for meu aluno, né, mas aluno do ensino à distância aqui da UNG, da Uninorte, da UNAMA, da Unifael, da Uninasal, dessas instituições aí que já tem um nome, né, grande na sociedade, que vocês vão levar isso na carreira de vocês. Então, eu só tenho a agradecer a Natália, agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui me escutando. E como eu disse, eu não trouxe nada daquilo que eu sei, que cada um de vocês sabem, mas a gente precisa pausar, a gente precisa parar e refletir, né, sobre as escolhas que nós estamos fazendo e dentro dessas escolhas, como que eu posso me instrumentalizar para que esse processo seja um processo, né, tranquilo, de grande aprendizado e principalmente, né, de poder também, além, deixa eu voltar aqui só um minutinho, se vocês me permitem, para eu poder encerrar, voltar no título do nosso encontro, que não é só para mim, né, aprender, adaptar e evoluir. Porque no momento que vocês escolheram entrar na universidade, quando vocês concluírem e vão estar com um diploma como eu estou naquela fotografia, vocês também vão levar para outras pessoas, nas áreas de conhecimento que vocês escolheram, elas aprenderem, elas se adaptarem e elas evoluírem. Então, Natália, muito obrigada para cada tutora aqui presente, muito obrigada para cada aluno aqui, né, que ficou me ouvindo e que eu espero ter, né, trazido aí alguma contribuição, que seja um grão de areia, isso já é, né, um oceano aí nesse universo de tanto conhecimento, e eu espero que essa pausa, né, tenha feito sentido e significado para cada um. Obrigada, Natália. Ai, Ale, que encontro maravilhoso, de verdade. Para fechar agora com chave de ouro a nossa conversa, fica aqui um recadinho bem simples, mas poderoso. Estudar o EAD, estudar, na verdade, na educação à distância é caminhada, né? Não é corrida. Então, vai ter dia empolgante,
vai ter dia de querer maratonar a série e tá tudo bem. Cada vídeo, cada leitura, cada bate-papo com o tutor é um passo na evolução e aprender é crescer, adaptar-se é fortalecer e evoluir é seguir em frente com um propósito, claro. E ninguém precisa ser herói solitário, né? Até porque nós estamos aqui, a tutoria, tem a coordenação, tem os colegas, está todo mundo aqui para o que der e vier. Então, vamos seguir firmes, com foco, leveza e, claro, com aquele cafezinho para dar aquela energia, não é isso? Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse primeiro dia da nossa jornada de integração acadêmica. Foi incrível compartilhar esse momento com vocês. Mais uma vez, nosso agradecimento em especial à Alessandra, que trouxe tantas reflexões importantes para esse início de caminhada. E olha, a jornada ainda não acabou, tá? Amanhã tem mais, às 19 horas, com as palestrantes Tainan e com o Igor, que vão falar sobre carreiras em transformação, como a inteligência artificial está moldando o mercado de trabalho. Então, se você quer entender como a inteligência artificial está impactando o mundo profissional e como isso se conecta com a sua trajetória, você não pode perder, tá certo? Então, aproveita e já convida aquele colega da turma que ainda não participou da jornada. Chama ele, que ainda vai ser mais uma noite de muito aprendizado e conexão, tá certo? Então, desejo uma boa noite a todos, um bom descanso. Nos encontramos amanhã e até breve. Tchau, tchau.